Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma breve introdução ao Java. Vamos lá? Como é que eu vou estruturar a minha fala para falar de Java? Primeiro eu vou tentar responder três perguntas básicas, né? O que é o Java? O que eu tenho que saber sobre Java? E quais são as bibliotecas interessantes do Java, né? Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. O que é o Java? Bom, se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que o Java é uma plataforma, né? Muitas pessoas pensam que é uma linguagem, mas não, o Java tem muito mais coisas ali ao redor, né? E para entender bem isso, a gente tem que olhar em perspectiva, né? Então, assim, eu fiz essa linha, essa timeline de linguagens para a gente entender quando o curso Java surgiu, né? Então a gente vê que o Java surgiu aí em 1991 na Sun Microsystem com o nome de projeto chamado Oak. Então o projeto começou em 91 e ele foi lançado em maio de 95, já com o nome Java, né? E você pode até pensar assim, pô, qual que é a semelhança de Java com JavaScript, né? O Java foi lançado em maio, o JavaScript em setembro, né? E o Java teve bastante sucesso. Então, em setembro, a Netscape lançou uma linguagem que é o pontapé inicial do JavaScript. Não é a mesma linguagem que você usa hoje como JavaScript. Ela é bem mais rudimentar. E ela tinha alguma similaridade ali com Java, mas não tem nada a ver com Java. E usou esse script, né? Então, o que é mais uma linguagem parecida com C que se importava como script, né? Só usou o nome Java porque era a linguagem que estava sendo a linguagem mais visada do momento, a mais comum do momento, né? O JavaScript não foi bastante utilizado nessa época. É bem interessante dizer que só depois dos anos 2000 que ela se torna uma linguagem relevante. Então o Java surge em 95 ali, e é uma linguagem que tem bastante sucesso inicialmente, né? E qual linguagem que era a mais usada naquela época? Era o C++, que surgiu em 80, né? É até interessante a gente olhar em perspectiva o surgimento das linguagens, porque a gente vê, por exemplo, uma das primeiras linguagens que surge é o Lisp em 58, uma linguagem funcional. Depois tem o COBOL e o BASIC em 60, o Pascal em 70, o Smalltalk e o C em 72, o C++ em 80. As linguagens que o Java estava conversando são essas linguagens aqui, C++, C, Smalltalk e são essas linguagens que o Java estava interessado em substituir, né? O C++ eram as linguagens mais usadas no momento. Eu tenho que pontuar também que desenvolvimento web, da forma que nós conhecemos, não existia na época. A gente tinha muitas aplicações web bem rudimentares, assim, não era nada... A web estava dando seus primeiros passos ainda, né? E quando tinha desenvolvimento em redes, era se usando o quê? Sistemas desktop, protocolos como Corba, objetos distribuídos. Era um momento que se acreditava que orientações de objetos era a solução de todos os nossos problemas, né? Surgiram também ali próximo do Java o Golang, o Python, o Haskell, e bem depois a gente tem o C Sharp, o Go e o Rust. E é interessante ver assim que apesar do Go, do Rust virem bem depois, o Java vai incorporando funcionalidades dele. O Java vai incorporando funcionalidades do C Sharp, assim como o C Sharp incorpora funcionalidades do Java. Por quê? Porque as linguagens elas acabam se influenciando, né? As linguagens elas são dinâmicas, elas vão evoluindo, né? O Java de hoje tem pouquíssima similaridade, um código Java, com o Java de 95. Muito pouco. Assim, quem desenvolveu Java antigamente percebe-se que é uma linguagem que evoluiu bastante, né? Então, qual que era o propósito que o Java se propunha, né? O projeto surge como uma plataforma para desenvolvimento de sistemas embarcados, né? Então, naquela época, a gente tem que lembrar que o C++ era a linguagem mais usada. E o C++ ela tem uma dificuldade que o compilado do C++ roda só numa plataforma específica. Então, assim, se eu compilei para um Linux aqui, AMD, vai rodar só no Linux AMD, não vai rodar no Windows, né? E o Java buscava fazer uma forma de que eu pudesse escrever uma vez o código, compilar uma vez o código e rodar em qualquer lugar. Então a gente fala assim, write runs, run anywhere. Então, assim, os binários no C++, eles rodam apenas na máquina local, né? Já o cross-compiling, que é a funcionalidade de eu vou compilar para aquele outra plataforma, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que baixar o toolkit específico daquela plataforma e aquele binário ia rodar somente lá. Você pode até ter essa experiência se você quiser desenvolver código nativo para Android. Tenta procurar como é que faz isso. Você vai ver como é mais complicado, né? Então você deveria compilar o seu código no seu computador e rodar na sua geladeira. Isso deveria ser possível, né?
E quais foram os princípios de designs feitos para se atingir esses objetivos, né? E detalhe que são os princípios de design, não quer dizer que foi atingido plenamente, né? Deveria ser uma linguagem simples, orientada a objetos e familiar. Familiar no sentido de é fácil de eu compreender, eu já tenho referencial para ler aquele código, né? Deveria ser robusta e segura. Robusta no sentido de, tipo, se o código falhar, eu vou saber como falhou, o código não pode falhar, né? Deve ser arquiteturalmente neutra e portável. Isso já foi bastante efetivo nisso. Por quê? Porque você pega qualquer executável Java e você pode rodar em qualquer máquina. Deve executar com alta performance. O Java também executa com alta performance. Apesar de ter uma lenda aí que o Java usa bastante memória, o Java é lento, blá blá. Isso tudo não passa de boato, de lenda. Se você quiser, você pode até achar uns posts aí comparando o Java, dizendo que o Java era lento. Sim, mas estavam comparando com C++, lá nos anos 90, nos anos 2000. Então, muita coisa mudou de lá para cá. O Java está muito mais performático hoje em dia. Ela deve ser interpretada, ter suporte a threads e ser dinâmica, né? Então, assim, o que é ser interpretada? É que você pega um código que você pode rodar em outro lugar, né? Deve ter suporte a threads, tipo, suporte a threads ela tem, né? E tem que ser dinâmica. A gente vai ver eu falar um pouquinho de ser dinâmica, né? Quais foram as soluções de design encontradas no Java, né? Para os princípios, né? O Java tem uma JVM, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine é o que permite ser arquiteturalmente neutra, né? Então, assim, eu posso rodar o meu código no AMD, no Intel, no Spark, no Unix, no Windows. Eu posso rodar o mesmo executável. Então, assim, ele é arquiteturalmente neutra. Ele tem a memória gerenciada. Então, para quem desenvolveu em C++, sabe qual que é a dor de procurar memory leak. Ao contrário no Java tem memory leak também, mas é assim, no C++ tem muito mais, vai por mim, confia, porque assim, C++, todo objeto que você aloca, você tem que destruir. Se você não destrói, você se esquece de destruir alguma coisa, aquele objeto vai ficar eternamente na memória, né? Vamos ver o ciclo de vida na aplicação e ver como ela pode ser arquiteturalmente neutra? Então aqui na esquerda você tem um arquivo .java, que você na sua IDE está ali desenvolvendo. Esse arquivo .java vai passar por uma compilação através do JavaC, que vai gerar um bytecode. Bytecode, ele é plataforma independente. Então bytecode é o cara que você deploya ele no ambiente. Mas eu tenho um war, tenho um jar. Então o jar e o war são nada mais nada menos que pacotes de bytecode, né? E em tempo de execução, você não vai ter um bytecode de execução, você vai ter uma JVM lendo e executando bytecodes. A JVM ela é plataforma dependente. Então, assim, o que existe em memória é uma JVM ali, né? E a JVM, por ela ser plataforma independente, ela tem um spec. E isso é uma das grandes coisas do Java. Porque, assim, se eu quiser desenvolver hoje um hardware novo, um sistema operacional novo, eu tenho que fazer uma JVM para ele. E aí eu posso rodar qualquer coisa de qualquer sistema. Porque tudo que está em arquivo.class, em bytecode, eu consigo rodar na minha JVM. Entendeu? A gente tem que entender também, porque assim, você pode estar pensando, mas eu faço isso com Docker, né? Sim, você faz isso com Docker, só que você tem que entender que o Docker é de 2013. A gente está falando de uma solução de 2015, de 95. São mais de 15 anos antes. É muito tempo antes. Então, assim, a JVM era a maneira mais fácil de você garantir essa estabilidade, garantir essa forma de executar códigos que foram feitos em outra máquina, né? E a JVM ainda hoje é bastante usada, não se engane, ela é bastante usada ainda hoje, né? Então, o Java é uma linguagem interpretada? Não. O Java não é uma linguagem interpretada. O que acontece? O Java gera bytecode. O bytecode é interpretado, mas o Java não é interpretado pelo sistema. Então aqui eu peguei uma imagem na internet aqui, que é uma função fatorial transformada em bytecode. Aí você viu os opcodes do bytecode, né? Opcodes seriam assim, os comandos que a máquina virtual entende, né? E do outro lado você vê os opcodes de cada arquitetura, né? Você vê a IA32, a Spark, a AMD, e cada opcode é um comando que aquela máquina entende. Então, por exemplo, a máquina virtual ela vai traduzir o seu bytecode em comandos que o hardware entende. Então isso vai deixar um pouquinho mais lento. Não. Por quê? Porque o Java tem um cara chamado JIT, Just-in-Time Compiler. O que ele faz? Ele transforma o seu bytecode de métodos de código que são bastante usados
em códigos de máquina. Então ele vai executar muito próximo de um código de máquina. O tempo de execução é muito próximo do tempo de um programa compilado, né? Se quiser, faça seus testes aí. Só não vai ficar replicando coisa que você não testou, né? Então vamos lá, o que implica isso? Implica que não é possível jogar um código Java em produção. Não é possível pegar um código Java e rodar num programa ali que está executando, né? Mas é possível gerar bytecode, né? Então tem algumas bibliotecas que geram bytecode. Você vai ver o ByteBuddy e a SM, né? Ah, é possível também você ler informações do código em execução. Então eu posso saber ali na minha JVM que todo mundo que implementa uma interface tal. Tem como fazer isso. Isso é feito através da Reflection, que hoje existe no método Handles, né? A Reflection é uma biblioteca bem interessante do SDK, porque ela possibilitou as criações dos frameworks modernos. Então hoje a gente tem frameworks que você bota uma anotação lá e você já ganha um monte de funcionalidade. Isso não acontecia antigamente. Foi através dessas bibliotecas, como Reflection, hoje os métodos Handles, o ByteBuddy, que você tem essa possibilidade. Isso não existia antigamente, tem que lembrar. Então, assim, agradeça aí o Reflection, agradeça as bibliotecas que geram bytecode por você ter seus frameworks tão legalzinhos, funcionando tão bonitinho, né? Vamos lá, voltando à pergunta, o que é o Java, né? E quando eu falo que o Java é uma plataforma, eu vou dividir aqui em 4 coisas que vêm dessa plataforma. Primeiro, o SDK. SDK é uma série de comandos, de programas que tem ali para você gerar seu programa Java, né? Vai ter o JavaC, que é o compiler, JavaP, que é um cara que serve para você inspecionar arquivo .class, então posso ver quais métodos tem implementados em .class, dentro de um jar. Você vai ter o próprio Java, que é a JVM. Você vai ter o jar, que é o cara que gera ou lê pacotes, né? Se eu quero ler todo mundo que está dentro ali todas as classes no pacote, eu uso o jar. Vai ter o Kitu e vai ter o JCMD. Tem uns outros também. O JCMD é bastante usado para você inspecionar a memória do programa de execução. Então você pode gerar dump de memória, você pode associar aí o seu Visual VM ou outra ferramenta de inspecionar a memória, né? A biblioteca padrão. A biblioteca padrão tem muitas classes que você deve usar, né? O Java vem com uma biblioteca padrão extensa e bastante útil. A própria linguagem Java, né? Então o Java, ele é uma linguagem também. E a JVM, eu botei a JVM separada aqui, apesar dele estar no Java, porque o JVM não é só um programa, ele é uma spec também. E como eu falei, se eu quiser desenvolver um hardware novo, eu pego a spec da JVM e executo nela, né? Então a JVM é uma especificação aberta, né? E o que isso implica, né? Implica que existe algumas coisas que a gente ouve aqui na internet, que é assim, o Kotlin vai substituir o Java. É falso isso. Por quê? Porque o Kotlin depende da JVM. Então o Kotlin depende do SDK, né? De certa forma, o Kotlin depende do Java. O Kotlin pode, em algum contexto, substituir a linguagem Java, mas de nenhuma forma vai substituir a plataforma Java. Da mesma forma do Scala, né? O Scala não vai substituir o Java. O Scala, ele usa JVM. Logo, o Scala e o Kotlin são partes do ecossistema Java. Eles não são partes da plataforma Java, mas eles fazem parte do ecossistema, né? Existe uma série de afinidades de linguagens que geram bytecode. A gente tem até Python gerando bytecode aí para rodar dentro de uma JVM. Existem projetos que fazem isso, né? Então, assim, por que eles fazem isso? Né? Porque a JVM ela é uma especificação aberta. Então, assim, se você quer rodar um código ali em uma plataforma que você não conhece, que você não dá suporte, você pode usar a JVM, gera um bytecode daquilo, e aquilo pode rodar em qualquer lugar que tenha uma JVM. E a JVM tem estabilidade, ela já proveu uma certa observabilidade. Então, assim, a JVM é bastante útil para esses tipos de deployment. Assim, eu quero fazer uma linguagem aqui, mas eu não quero fazer executável para todas as plataformas, né? Então você usa ali a JVM, que ela já te provê isso, né? Então você tem linguagens como o Kotlin, o Scala, o Jython, que é o Python do Java, você tem o Clojure, que é o Lisp, mais ou menos, do Java. Tem uma série de linguagens que só você procurar isso você vai ver, né? Bom, agora a segunda pergunta. O que eu tenho que saber, né? Se eu fosse fazer um guia para iniciantes, vamos lá. Bom, primeiro eu diria assim, sintaxe, depois orientação a objeto, depois um pouco de programação funcional, biblioteca padrão, muito importante, e por fim ferramentas. Vamos entrar em um a um? Vamos ver lá. A sintaxe, a gente tem que conhecer as principais estruturas do Java, né?
estruturas de sintaxe, né? Então, primeiro a gente fala assim que o Java é uma linguagem C-like. O que é uma linguagem C-like? Ela tem as mesmas estruturas sintáticas que o C. Lembra lá que falou que tem que ser uma linguagem familiar? Então, assim, no C, o C é uma linguagem bastante conhecida, né? Então, assim, o controle de fluxo, o if, o else, o while, o for, switch, os operadores lógicos, os operadores matemáticos, o Java praticamente herda tudo do C. Então, assim, é bem similar ao C. É um pouquinho melhor e bem similar, né? Então a gente tem que entender essas estruturas, essa sintaxe. Eu tenho um post que eu vou pôr aqui que fala muito bem dessa sintaxe. Eu vou entrar no detalhe de uma a uma delas, né? E por fim a gente tem que entender que um programa nada mais é do que uma transformação de dados, né? Então todo programa que você vai ler, você vai ver dados sendo transformados. Ou estou lendo dado de um lugar, processando e salvando em outro, ou estou lendo de uma porta, processando e salvando em outro lugar. Sempre é isso, dados sendo processados. E aí essa sintaxe de controle de fluxo vai trabalhar um pouco isso, né? Ah, eu vou executar, se for tal valor, vou executar tal coisa. Você vai ter trechos do programa que vão ser executados ou não, dadas as informações do sistema, né? Então conheça a sintaxe, muito importante. Segundo ponto, orientações a objetos. Como eu falei, o Java surgiu no momento que a orientação a objeto era a principal questão, assim, todo mundo achava que todos os programas tinham que ser orientados a objetos, né? Então o Java, ele é naturalmente orientado a objeto. O que eu tenho que saber? Você tem que saber o que é uma classe, o que é uma interface, o que é um pacote, o que é herança. Então, sendo bem sucinto aqui, uma classe é a minha implementação do meu código, né? Onde o meu código reside, né? O meu código vai rodar em classes, né? Classes, elas têm os arquétipos. O que é um arquétipo de uma classe? É a interface. Ah, mas o que é um arquétipo, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, nós somos pessoa. Então, quando você pensa em pessoa, você já vê um arquétipo. Ah, o que é uma pessoa? Se eu falo assim, não, mas o Vitor, ele é homem, a tal pessoa é uma mulher. Você tem um arquétipo do que é um homem, do que é uma mulher. Ou assim, eu tenho um cachorro chamado Bob. O que é um cachorro? Isso é arquétipo. Então, as interfaces, elas são arquétipos, né? Arquétipos de como o código deve se comportar. E aí vai se definir os métodos lá, eu posso imaginar se uma classe é tal coisa, tem tal interface, ela tem esse comportamento, blá blá blá. Então é basicamente isso. Tem também classe abstrata. Classe abstrata é uma classe que ela não pode ser instanciada, mas ela vai ter um comportamento específico dela ali. E eu posso estender classes e implementar interfaces. Isso é muito importante. Eu sempre estendo classes e implemento interfaces, né? Depois, a gente tem que saber um pouco de visibilidade, né? Visibilidade, a gente vai ter três modificadores de visibilidade e 4 comportamentos. O que é o modificador de visibilidade? Public e Private Protected. O público, qualquer classe lê qualquer método e qualquer classe pública. O private, apenas a classe na qual aquele método está implementado pode chamar apenas aquela classe pode chamar as classes private que estão dentro dela e os métodos privates. O protected, ela é específico de um pacote ou as classes que estendem, né? Então, se eu tenho um método protected, só as classes que estendem que podem ler aquele método, né? E o package private é a ausência de modificador. O que é o package private? Aquele método, ele é só visto, ou aquela classe, ela é só vista dentro daquele pacote. Fora daquele pacote, ela não é vista. E por fim, os contratos, né? Quando a gente fala contrato em Java, a gente pensa numa forma de implementar dentro da documentação. Então, se você procurar no livro Effective Java, vai falar assim, como implementar o equals, o hashcode, né? Mas por que eu tenho que implementar isso, né? Eu já vi muitos problemas em tempo de execução, que é mais ou menos assim, a pessoa, eu adicionei 2 objetos iguais a um set e ele adicionou duas instâncias, né, enquanto deveria adicionar só um. É porque a pessoa não implementou o equals e o hashcode. Então, o que é contrato? É a maneira como os métodos devem ser usados e implementados, né? Então, assim, referência para leitura, né? Se você quer ser um senior Java, você tem que ler o Java efetivo, né? O link vai estar aqui embaixo do livro. Então, contratos é bem importante você entender os contratos, né? Equals, hashcode, e tem uma série de outros. Como funciona um array list, isso que a gente tem que saber, né? Programação funcional. Programação funcional surge no Java 8, né? A gente tem ali os strings, que são uma coisa nova, bem interessante. O string, ele é uma forma de você transformar listas e collections de forma imutável, né?
Então é bem interessante a forma como ele funciona, né? A gente tem os lambdas functions, né, que a gente usa dentro dos strings ou em outros lugares, né? São lambdas, são tipo implementações de interfaces funcionais que a gente faz sem ter que instanciar o objeto, né? A gente tem referências de função, que é bastante útil, não existia no Java até então, né? Então eu posso passar uma referência de uma função para um método, é bem interessante isso, e é bem importante saber, né? A gente tem, assim, eu vou fazer um vídeo sobre como é que se usa o Java funcionalmente, né? E programação reativa, né? Tem muitas frameworks que estão usando programação reativa, para implementar suas funcionalidades. O que é programação reativa? É uma nova forma de se pensar programação não bloqueante, né? Bom, e biblioteca padrão? O que eu tenho que saber de biblioteca padrão? Se eu tivesse que listar aqui o que eu devo saber, eu falaria o collections. Você tem que conhecer o collections. Eu vou botar um link de um texto meu de blog aqui que fala sobre collections. O Java I.O., você precisa saber ler um arquivo, isso é importante. O NIO, creio que não tanto, assim, o novo I.O. do Java, você não tem que conhecer tanto, é uma coisa que o I.O. é a leitura bloqueante, o NIO é a leitura não bloqueante, né? Tem o JDBC, né, importante saber, e a biblioteca de Date e Time, né? Bom, em termos de ferramentas, né? Ferramentas você tem que conhecer o Maven. O Maven é bastante útil. O que é o Maven? É a forma de você fazer a build do seu software. Você não vai chamar o Java Compiler na mão. Você vai usar o Maven, né? Depois você fazer o deployment desse cara, você pode fazer com o Maven. Você pode usar o Maven para fazer todo o DevOps de uma aplicação Java. Testes, né? O teste vai vir o quê? Com o JUnit, né? O JUnit, se eu tivesse assim, duas bibliotecas que você deve conhecer dentro do JUnit, eu botaria o AssetJ e o Test Containers. Mockito. Por que eu botei Mockito? Mockito já foi muito utilizado, você pode topar em algum lugar com ele, faz um mock de classes Java em tempo de execução, né? O JUnit é uma forma padrão de testar a aplicação Java, né? Então, assim, você vai ter o JUnit já incorporado com o Maven, é bem importante você saber como ele funciona, né? E por fim, vamos aqui, né? Quais são as bibliotecas interessantes para se conhecer do mundo Java? Vamos lá, eu listei algumas aqui. Para começar, a Picocli. O que é a Picocli? Bom, você quer fazer um programa de linha de comando em Java, like a boss, tipo, da maneira mais interessante possível, usa o Picocli. Ela vai ficar na forma padrão de se fazer aplicações, já vai interpretar os comandos da linha de comando. Então, assim, é uma interface de linha de comando muito boa. Usa o Picocli, que você vai conseguir ter software, deployar programas de linha de comando muito bem. Depois o Apache Commons. O Apache Commons são bibliotecas comuns do Java, que você vai ver lá. Tipo, ela tem o quê? Tem para texto, para linguagem, vai implementar o equals, hashcode, o texto vai processar texto. Tem muita coisa no Apache Commons. Então dá uma olhada lá nesse site do Apache Commons e dá uma olhada no que tem lá, né? Uma outra muito importante é o Simple Log Facility for Java, o SL4J. Por que ela é importante? Porque, assim, uma coisa que o Java não conseguiu entregar bem foi uma interface de login, né? Então, assim, o que o SL4J faz? É uma interface de login que não é a mais usada no Java, mas não está dentro do JVM. Então, você depende só do SL4J e tem várias implementações de login. Então, se você lembrar na sua mente aí, alguns anos atrás, teve o problema do Log4j. Era um bug que existia no Log4j. Eu nunca tive esse problema porque a gente não dependia do Log4j, dependia do Logback. No fundo, a gente só depende do Simple Log Facility for J. A gente não depende do Log4j nem do Logback. Só entender como é que é a interface do SL4j e usa o que você quiser, só adicionar o jar lá em runtime, né? É interessante também por quê? Porque todas as bibliotecas, ela usa o SL4j, que te dá liberdade de escolher a interface que você quer, a implementação de login que você quer, a implementação e a configuração de login que você quer em tempo de runtime, né? Outra biblioteca, o JSoup. O que é o JSoup? É um tipo de crawler. Então você quer implementar um crawler HTML, usa o JSoup. Entra aí, procura, olha o tutorial. Eu já usei uma vez, é bem interessante. Outra, essa é mais complexa, é o que eu falei, o ByteBuddy. O ByteBuddy vai gerar bytecode em tempo de execução. Acho muito improvável que você precise usar, mas é uma biblioteca interessante. Tá aqui, né?
Agora eu vou entrar numa bem importante, que é muito importante e você pode usar muito nos seus projetos. A PaSPOI. O que é a PaSPOI? A PaSPOI é uma biblioteca que você pode ler e gerar arquivos do Microsoft Office, da suíte Office da Microsoft. E também das abertas, das suítes abertas de código livre, né? Então, assim, se você quer gerar uma planilha XML, Excel, você usa a PaSPOI. Você quer gerar um arquivo Word, usa a PaSPOI. Então, a PaSPOI é uma biblioteca muito poderosa, muito boa e muito utilizada. Uma outra biblioteca aqui que eu botei mais para informativo é o NET. O que é o NET? Lembra que eu falei que tem o Java.io e o NIO, né? O NIO é a interface não bloqueante, né? O NET é uma biblioteca para você fazer implementações de protocolos de rede usando NIO. Então, se você precisa implementar um protocolo aí que não tem uma implementação open source, usa o NET, entende ele, é bem complicado, mas é bem robusto e bem performático, né? Ah, então para usar essas bibliotecas eu preciso baixar meu jar? É isso? Não, não. É uma coisa interessante do Maven que eu deixei para falar no final, é que tudo que você precisa é depender da coordenada Maven. O que é a coordenada Maven? Se você olhar aqui eu vou ter o Group ID, Artifact ID e o Version. Então toda a biblioteca vai ter essas três coordenadas que eu consigo achar automaticamente elas. Então assim, eu não preciso sair baixando os jars para fazer meu projeto. É só pegar o meu arquivo POM, entrar nesse site mvnrepository.com, procurar a biblioteca, baixar a versão específica, copiar esse código de dependência e adicionar no meu .com. Se você for olhar aí, vai ter do Gradle, vai ter dos vários outros sistemas de builds que existem para Java, né? Então você só precisa ser dependente da coordenada Maven. E aí seja feliz, tipo, você não precisa depender de jar, você não precisa adicionar jar ou executável no seu repositório, só mesmo um arquivo de configuração, que aí você roda aquele arquivo, faz a build dele e você consegue executar da mesma forma, com as mesmas dependências de qualquer lugar. Então, era isso que eu tinha que falar sobre Java, né? O Java é uma plataforma, tem bibliotecas bastante interessantes, você tem que ter bastante conhecimento para desenvolver Java, e mais é uma plataforma bem robusta que até que roda em bastantes lugares. Assim, se alguém falar que Java não é performático, desafia a pessoa, fala assim, então faz um teste aí, faz um programinha, roda milhares de vezes aí, vê o tempo de execução e compara com outra linguagem. Java é uma das linguagens que move o mundo. Obrigado. Qualquer dúvida, manda no Twitter aí, @vipo. Obrigado.